Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe. Eu sou aluno de doutorado em Engenharia da Computação. Sou orientado pelo professor Saraiva, que também é professor dessa disciplina, junto com a professora Cíntia. E a proposta da minha pesquisa é desenvolver uma representação, então, de metadados para o campo da agrobiodiversidade, baseado no padrão Darwin-Core. Desculpa. Bem, a agrobiodiversidade é definida pela Convenção de Diversidade Biológica como todos aqueles recursos de biodiversidade que são úteis para a produção agropecuária. E aí a gente pode falar de espécies utilizadas como controle biológico, das espécies que são insumo para a indústria, né? Para a produção de borracha, de cosméticos, também os recursos que são utilizados na indústria farmacêutica, medicina, enfim. Então, todos esses recursos de biodiversidade que podem ser explorados economicamente nesse campo agropecuário, né? De acordo com a FAO, a produção de dados sobre a agrobiodiversidade tem crescido muito no mundo, devido ao desenvolvimento sustentável, muitas empresas, muitas organizações têm estudado a fundo a agrobiodiversidade, mas, como a gente já fez em uma pesquisa anterior, a gente já detectou que existem poucos recursos para o tratamento desses dados, né? Então, a gente tem uma quantidade grande de dados, a gente tem Big Data, quando se trata de agrobiodiversidade, mas tem poucos recursos para o tratamento desses dados. Então, a proposta de se aplicar o padrão de metadados da Darwin-Core para o tratamento desses dados é utilizar uma ferramenta que já está consolidada, né? Centenas de instituições ao redor do mundo aplicam o Darwin-Core para a gestão de dados de biodiversidade. Então, a intenção é aproveitar que essa ferramenta já é utilizada por muitas instituições, já é uma ferramenta consolidada, e aplicá-la no campo da agrobiodiversidade. Só que, como foi dito no meu projeto, a agrobiodiversidade possui conceitos específicos que não são abordados no conjunto de termos do Darwin-Core. Então, daí a necessidade de se desenvolver um conjunto novo de elementos para representar conceitos específicos de agrobiodiversidade, como, por exemplo, interações entre espécies, outros tipos de dados ambientais e ecossistêmicos. Então, eu vou utilizar alguns conjuntos de descritores que eu coloquei nos trabalhos correlacionados no meu projeto, e também ontologias e outros conjuntos de vocabulários que podem ser reaproveitados para construir essa extensão de metadados. E também vão ser realizadas algumas entrevistas com especialistas de domínio para que outros termos sejam coletados, né? Aí na minha etapa de métodos. Bom, a primeira etapa que eu já estou desenvolvendo é o mapeamento da literatura. Eu estou usando a ferramenta Cimet Tools para fazer esse mapa sobre agrobiodiversidade. Posteriormente, eu vou refinar esse grande volume de termos que eu estou fazendo esse levantamento para os termos que são metadados em potencial, então termos que eu posso aplicar na descrição de dados. E aí, esses termos que forem selecionados, eu vou adotar uma definição formal para eles, né? E na segunda etapa, então, da metodologia dos métodos da pesquisa, eu vou gerar um glossário de termos já com essas definições desses elementos que são metadados em potencial. E, por fim, a modelagem da extensão é quando eu vou determinar toda a sintaxe dos elementos, declarar os namespaces, criar os identificadores persistentes. Eu já comecei a desenvolver esse mapa da literatura. Vou mostrar para vocês um pouco do que já foi feito. É um mapa bem grande, então a visualização é um pouco difícil, mas depois eu vou fazer a classificação por cores e também criar umas elipses para facilitar a visualização desse mapa mental. Então, essa é a primeira etapa, que já está em desenvolvimento. É um mapa bem robusto, bem grande, e que eu acho que ainda vai crescer bastante. Então, depois que esses termos forem selecionados, basicamente, ao final eu vou ter vários termos assim, com a sintaxe expressa, semântica também, né, a partir das definições, e isso vai ser compartilhado em um repositório aberto, né, de acesso livre, e a gente espera também que seja indexado no repositório da GBIF, que publica essas outras extensões de metadados que já foram desenvolvidas para o padrão Darwin-Core. Então, basicamente, é esse o meu projeto. Muito obrigado.